Olá, gente. Espero que estejam todos bem, com o coração em paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Pessoal, hoje vamos falar sobre os anjos e a justiça de Deus. Se convencionou que os anjos foram criados perfeitos. Mas onde estaria a justiça de Deus se eles foram criados perfeitos e nós aqui na Terra precisamos passar por tantas dores, tantos desafios, tantos problemas? Onde estaria a justiça de Deus? A gente cai também naquela questão, né? Por que que umas crianças nascem com tudo certo, com corpo são, com condições de se alimentar, de ter uma família, e outras crianças são abandonadas, ou nascem com o corpo com algum problema congênito, nascem já, com câncer, desencarnam muito cedo ou não tem nem o que comer. Umas crianças nascem com acesso à educação, né? Outras nascem lá na África, com uma situação bem precária mesmo. Por quê? Porque Deus quis, é mistério de Deus. É a mesma coisa dos anjos. Por que os anjos foram criados perfeitos? Porque Deus quis, é mistério de Deus. À luz da doutrina espírita, né, de acordo com os conhecimentos que os espíritos superiores nos colocam, isso não existe. Porque Deus quis, é mistério de Deus. Não. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão de ser. Se os anjos foram criados perfeitos, por que aconteceu a revolta de Lúcifer? Se Lúcifer já era perfeito, quem é perfeito não se revolta contra Deus, não é? Então, tem coisas aí que não batem. Como é que a gente concebe a ideia de um Deus Pai se ele privilegia uns filhos em detrimento de outros? Se ele cria uns filhos já anjos e outros, os normais, réis mortais, têm aqui que passar por tantas dificuldades. Isso não bate com a justiça de Deus. Nós, espíritas, concebemos a ideia da evolução. Não por nós, mas pelos ensinamentos que a gente tem acesso e que todo mundo tem também. Concebemos a ideia da evolução, das reencarnações. Isso não é uma ideia vaga, isso sempre existiu, muito antes do nosso Senhor Jesus Cristo já ter vindo, e sempre vai existir porque é uma ideia lógica, e a tendência é ela se multiplicar. Gonçalo, é uma ideia lógica? É porque já tem inclusive provas científicas, tudo documentado, é só você pesquisar. Então vamos analisar pelo prisma da lógica. Os anjos, em primeiro lugar, nós conhecemos como espíritos superiores. E esses espíritos não foram criados superiores. Os anjos não foram criados anjos. Eles foram criados simples e ignorantes, como todos nós fomos. A diferença é que eles já percorreram o caminho que nós estamos percorrendo agora. Não precisa ser na terra, pode ter sido em outras moradas da casa do Pai. Eles são nossos irmãos mais velhos, já mais experientes, experimentados na evolução. Eles aprenderam ao longo de muitas lutas a amar, a se desenvolver moralmente, intelectualmente. Não tem anjo bobinho, não tem espírito superior que é feito de cristal, de porcelana, que se quebra com facilidade. Não, são espíritos altamente fortes. Quer uma prova? Observa a história dos santos da Igreja Católica, de muitos deles. Paulo de Tarso, por exemplo, um espírito que sofreu muito para poder testemunhar o seu amor, a sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus. Então são esses os espíritos superiores, são esses os anjos que nós conhecemos, que precisam passar por tantas lutas para poder atingir patamares superiores. Então não tem privilegiado na criação divina, não. Gonçalo, então como é que você me explica uma criança que nasce com corpo são e uma criança que nasce com corpo doente, que morre aí dentre poucos meses ou poucos anos?
se não tem privilégios na criação divina? Isso só é explicado por causas anteriores, através das múltiplas reencarnações. Não é porque Deus quer bem a um filho, o eleito, e a outros não. Não, não é assim. Ah, eu fui eleito por Deus, eu fui escolhido, ungido. Não, pera lá, você pode ter sido escolhido agora, ungido, mas porque você fez por merecer. Ou porque Deus está te dando uma oportunidade. Mas não significa que aquela pessoa que, que sofre mais, e tudo, não é que ele não é escolhido, não. É porque ele precisa passar por aquilo ali, por coisas que ele já fez no passado. Então, não é privilégio, é justiça. Deus nos ama igualmente. E os anjos estão dentro dessas leis divinas. Eles não são seres à parte na criação. Eles estão inseridos nas mesmas leis que nós estamos. Tá? Então, aí sim a gente concebe uma ideia de um Deus justo, de um Deus Pai, de um Deus que ama a todos. Vamos lá, se a pessoa nasce num berço de ouro, tem acesso aí à educação, à mesa farta, tem acesso com facilidade a bens materiais, à riqueza, se desenvolve com mais facilidade profissionalmente, e outra não, outra tem dificuldade para tudo, não tem acesso à educação, não é porque Deus privilegiou um em detrimento do outro, não. É porque aquele que veio com acesso à riqueza, ele tem uma responsabilidade muito grande em desenvolver aquela sociedade que ele está inserido, em muitas vezes gerar emprego, renda. E se ele não faz, pode ser que na próxima reencarnação ele venha numa situação de pobreza, porque Deus tira o talento. Não tem a parábola dos talentos? Aquele que usa mal ou enterrar o seu talento, Deus tira. E já aquele que usa bem o talento, Deus dá mais. Então, através das múltiplas reencarnações, a gente vai entendendo a evolução de cada um. E isso é muito importante porque nos coloca no nosso devido lugar, nos diz a responsabilidade que nós temos diante da nossa própria evolução, para a gente não terceirizar as nossas responsabilidades. Se nós queremos atingir patamares superiores, depende de nós principalmente. É evidente que os bons espíritos, que os espíritos superiores, os anjos ou os santos, estão para nos ajudar. Nosso Senhor Jesus Cristo, acima de todos, para nos ajudar, né, para fornecer tudo o que nós precisamos para nos desenvolver, mas a responsabilidade é nossa. Jesus já falou: se queres me seguir, toma a tua cruz. Carrega a tua cruz e me segue. Então nós temos a nossa responsabilidade de acordo, né, com todas essas leis divinas. Não tem privilegiado. E os anjos não foram privilegiados. Deus é Pai e é justo, é misericordioso. Justiça e amor na mesma proporção. Então os anjos são espíritos superiores que precisaram evoluir como nós estamos precisando agora. Certo? E o nosso próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que está acima dos anjos, também teve que evoluir. O Filho unigênito de Deus Pai. Por que unigênito? Filho único. Não é que é único, todos somos filhos, ele mesmo falou, todos nós somos filhos. Mas por que o Filho único que está lá nas Escrituras? Porque o Espírito, um patamar do nosso Senhor Jesus Cristo, de elevação e superioridade, nós só conhecemos ele. É importante que a gente saiba que o próprio mestre não foi privilegiado. Não, ele teve que evoluir. Lógico, em outras moradas da casa do Pai, não foi aqui na Terra. Ele evoluiu em outras moradas ao longo de bilhões de anos, atingiu um patamar crístico elevadíssimo e Deus nos ofereceu o nosso Senhor Jesus Cristo para nos servir de modelo, de guia, de pastor. Então, resumo da ópera: não tem privilégio nas leis divinas. Deus é justo e amoroso para com todos. Tudo tem uma razão de ser.
tudo tem um porquê. As múltiplas reencarnações explicam todas as dúvidas que você tem acerca desses supostos privilégios, das desigualdades, né, de doenças, de tudo isso aí. E o caminho que nós temos que percorrer como individualidade, como coletividade, é o da evolução. Cada vez que as pessoas vão despertando e vão se melhorando, vão evoluindo, a sociedade também vai evoluindo, o mal vai deixando de existir. Se as pessoas, por exemplo, eu uso mal a riqueza. Na próxima eu venho como uma pessoa que tem sérias dificuldades de ter o que comer, né, e de acesso à educação. Se eu uso bem a riqueza agora, na próxima eu já não preciso vir com essas dificuldades. Então, vão reduzindo as desigualdades sociais, os crimes, tudo está dentro da lei divina e tudo tem um porquê. Deus se utiliza, Deus não criou a maldade. Nós criamos a maldade, mas Deus permite que a maldade esteja entre nós para nos aprimorar. Quando a gente vai se aprimorando, a maldade vai reduzindo automaticamente. É ação e reação, é tão lógico. Então não tem privilegiado, os anjos não são privilegiados. O nosso Senhor Jesus Cristo não é privilegiado. Aquela criança que nasceu com um corpo saudável não é privilegiada. Não. Tudo tem um porquê, tem uma causa anterior. Tudo tem uma razão de ser. Porque Deus é Pai, Deus é justo, Deus é amoroso. Gente, muito obrigado pela oportunidade de trabalho e de estudo aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, que os espíritos superiores também possam estar conosco e que Deus seja sempre louvado.